Oi, pessoal, boa noite. Bom, nós vamos começar hoje o que eu chamei de Jornada da Gestão da Ansiedade. E o objetivo principal é dar ferramentas simples, né, para que você consiga gerir melhor, lidar melhor com os momentos de ansiedade, né, ou até, enfim, com períodos que nós tendemos a ficar mais ansiosos, como no caso desse período longo de pandemia e de isolamento social. Bom, eu vou começar me apresentando, algumas pessoas não me conhecem, meu nome é Aline Dyer, eu sou professora do The Rose Method há 10 anos, sou praticante do mesmo método há 15 e também sou facilitadora do programa Mindfulness Design, que usa as ferramentas do The Rose Method, sob a coordenação do professor Gustavo Oliveira e William Câmara, para ensinar, para treinar as habilidades do profissional do futuro, né? Habilidades comportamentais, socioemocionais, tá? E uma delas, inclusive, uma dessas habilidades, na verdade, uma das habilidades que dá base, fundamento para treinar as habilidades do futuro é a autopercepção, ou que a gente chama também de self-awareness, né? Que, digamos assim, mundialmente mais conhecido. E nós vamos falar de autopercepção hoje, mais voltado para conseguir fazer a gestão da ansiedade, então mais com foco nisso, tá? Mas, obviamente, é uma habilidade que nós, dentro do The Rose Method, treinamos, autoestudo, autoobservação, né? Enfim, existem várias formas de denominar isso, mas praticamente todas as nossas ferramentas treinam a autopercepção. E ela é fundamental, principalmente se nós queremos ter autonomia num processo tanto de desenvolvimento, né, de aprimoramento, desenvolvimento de habilidades e criatividade, enfim, tudo que vem a partir disso. Oi, Lu. Quanto também a questão de conseguir efetivamente fazer essa gestão da ansiedade a partir dessa capacidade de autopercepção. Lu, se tiver alguma coisa para comentar, fica à vontade, tá? Então, eu não sei se como você não pegou o comecinho, eu vou repetir rapidinho. Então, autopercepção é algo que a gente treina dentro do The Rose Method, né? Sempre com várias ferramentas. E é uma das habilidades fundamentais para treinar todas as outras habilidades socioemocionais ou comportamentais, tá? Hoje a gente vai falar mais especificamente sobre a autopercepção voltada para fazer a gestão da ansiedade. Então, primeiro de tudo, né, eu até fiz um link ali entre introspecção e autopercepção. Por quê? Porque a introspecção, ela é algo natural do ser humano. Em alguns momentos nós estamos mais introspectivos, que significa nós estamos mais no mundo das ideias, né, observando os nossos pensamentos, ou até percebendo mais como está o nosso emocional, a gente fica um pouco mais encapsulado, vamos dizer assim. E algumas pessoas são mais introvertidas, então têm mais facilidade, uma tendência maior a serem mais introspectivas a maior parte do tempo. E outras pessoas são mais extrovertidas, acabam não fazendo isso com alguma frequência, né? Mesmo que de forma mais automatizada, vamos dizer assim. E quando eu falo de introspecção, para transformar isso em autopercepção, é para efetivamente transformar num treinamento, né? Algo que no começo talvez fique um pouco mais sistemático, que são algumas ferramentas que nós vamos falar hoje e depois nas outras aulas também, mas que depois comece a ficar mais natural, né? Que vire uma rotina, que vire um hábito, na verdade, se auto-perceber, se auto-observar. E a partir da percepção desses pensamentos, das emoções, dos sinais do nosso próprio corpo, que nós sejamos capazes de fazer uma transformação, uma mudança efetiva, né? Efetivamente, nesse caso, do estado de ansiedade, quando ele sai do nosso controle. Quando nós não conseguimos usar o que seria positivo da ansiedade, né? Que é esse anseio mesmo por fazer alguma coisa, né, gerado às vezes por uma expectativa até positiva do que a gente vai fazer, e assim, se a gente não consegue usar a nosso favor, a gente vai acabar então perdendo o controle disso, e isso pode desencadear uma série de outros sintomas e sinais e fatores, tá?
Então, isso mais para fazer esse link. Então, a ideia é treinar efetivamente a autopercepção para que ela se torne mais cotidiana para nós. E quando a gente fala de autopercepção, dentro da metodologia que eu ensino, nós vamos abranger muitas ferramentas. Então, as ferramentas que nós vamos falar depois, né? Meditação, concentração, capacidade de perceber, né, os seus próprios pensamentos. Isso tudo vai ser treinado com técnicas respiratórias, vai ser treinado também com técnicas de meditação. Oi, Thaís. E aí, o que acontece? Hoje, o que a gente vai fazer é pensar como nós podemos, no dia a dia, dar espaço para perceber melhor aquilo que está acontecendo dentro da nossa mente e no nosso padrão emocional. Então, assim, dentro da explicação, inclusive, da neurociência, né? Enfim, pesquisas que estão descobrindo hoje uma conexão muito mais clara entre a química do nosso corpo e o nosso padrão emocional, nosso padrão de pensamentos. Então, sempre tem aquele pensamento que fica no segundo plano, assim, né? Que é um pensamento mais recorrente e que ele já está automatizado, que nós acabamos não atuando voluntariamente sobre ele. Só quando ele vem à tona por alguma razão, né? E aí vamos ter que identificar qual o gatilho que traz esse pensamento à tona, é que aquilo pode desencadear, por exemplo, um estado ansioso. Pode desencadear uma série de coisas, tá? Aqui a gente está falando especificamente dessa possibilidade de gerar ansiedade. Então, por exemplo, você tem algo novo para fazer, ou você muda de função no trabalho, ou você, sei lá, até começa nesse estado, por exemplo, de pandemia, começa uma transição aí para voltar do home office, ou para quem estava fazendo híbrido, voltar totalmente, ou para quem estava totalmente em home office, fazer um escritório híbrido, né? Ficar uma parte do tempo em casa, uma parte no escritório. Então, o que acontece? Quando você começa a passar por um momento de transição ou alguma coisa que gere expectativa em você, normalmente vamos simplificar, tem duas possibilidades. Uma delas é gerar uma ansiedade positiva, que é falar, não, agora vai melhorar e eu vou me sentir melhor e eu vou ficar mais contente, eu vou me sentir mais livre, né? Nesse caso do home office, agora eu tenho mais mobilidade e tal. Ou pode gerar o contrário, né? Para cada pessoa vai ter uma reação. Então pode gerar uma ansiedade que é assim, mas como vai ser o contato com as pessoas e efetivamente como que eu vou reorganizar minha rotina. Enfim, independentemente de, né, ter ou não se vacinado, se você vai ficar à vontade para se relacionar mais próximo das pessoas. Então, assim, cada pessoa ela tem uma maneira de reagir e é isso que nós queremos investigar, tá? Com a autopercepção. O mundo lá fora, ele vai mandar estímulos dos mais diversos, né? Então, por exemplo, uma pessoa ouvindo um determinado discurso, ela pode se sentir bem e se sentir, na verdade, até compartilhar daquela forma de pensar e se sentir mais feliz, mais à vontade, e outras pessoas podem ficar indignadas, né? Outras podem ficar tristes, enfim. Cada um de nós reage de uma maneira. Então, assim, primeira coisa de tudo, o que a gente recomenda que exista na rotina para que você consiga desenvolver a autopercepção? Pausas estratégicas, tá? Então, a primeira coisa é pensar em como deixar a sua rotina com pequenas pausas, que sejam 5, 10 minutos de pausa, que você vai fazer alguma coisa que seja mais contemplativa, vamos dizer assim, tá? Ou algo mais lúdico, ou realmente um ócio criativo, alguma coisa que te dê chance de você perceber com mais clareza esses pensamentos que são mais recorrentes, aleatórios e que ficam lá no segundo plano. Treinamento respiratório é ótimo para isso, nós vamos falar na próxima live. Treinamento de meditação é ótimo para isso. Mas se você não faz ou não vai fazer nem respiratório, nem meditação ou qualquer outra técnica semelhante, você pode fazer, por exemplo, algo muito simples, que é você parar
Uma pessoa, por exemplo, que gosta de desenhar, parar e desenhar. E aquilo já vai naturalmente te trazer a um estado de maior contemplação. Ou simplesmente colocar uma música que você gosta e ficar apreciando aquela música. Aquilo naturalmente vai fazer com que você fique mais introspectivo e que você possa exercitar a sua autopercepção. O mais importante é que se você se predispõe, então a intenção dessa conversa hoje é criar uma predisposição para que você esteja apto a se perceber quando você tiver oportunidade, né? Ao invés de tentar ignorar, às vezes soterrar alguns desses pensamentos ou desses sentimentos que depois, de alguma forma, eles podem explodir num momento de tensão elevada, tá? Então, assim, perceber o que você consegue nesses momentos, o que você consegue colocar nessas pausas, que são pausas realmente leves, lúdicas, contemplativas, né? Depois, se alguém quiser, quem quiser ter um conhecimento maior, ainda não tem sobre técnicas específicas para treinar nesses momentos, a gente vai falar nas próximas lives, mas nesse momento é pensar assim, tá, a minha intenção é aumentar a minha autopercepção. Como eu vou colocar intervalos? Eu vou dar uma sugestão simples, tá? Que é normalmente algo mais fácil de inserir na rotina e que costuma funcionar super bem. Então, acordou. Antes de você fazer qualquer coisa, especialmente de ver o celular, que é uma das coisas que mais causa ansiedade hoje, eu acredito, principalmente nesse período logo cedo que você acordou, né? Você nem tá muito preparado, muito alerta para responder e às vezes você recebe alguma mensagem que não é agradável ou vê alguma coisa que, enfim, gera algum incômodo. Então, a sugestão nesse primeiro instante, você usar esse primeiro momento para um momento de quietude mesmo, né? E procurar, depois a gente vai falar mais sobre essas técnicas, mas técnicas de programação da sua mente que funcionam super bem nesse período da manhã, no período da noite funcionam bem o dia inteiro, mas obviamente para você treinar, tá? Depois, para que isso fique natural no seu dia a dia. Então a ideia qual é? Acordou, espreguiça, né? Faz os movimentos que o seu corpo pedir e tal. E aí espreguiçou, para um pouquinho, senta, faz algumas respirações profundas, procure observar como que estão os seus pensamentos, né? Perceba, de repente, qual o primeiro pensamento que vem à sua mente, está conectado com alguma coisa que você vai vivenciar naquele dia, aquilo gera ou não uma emoção de uma expectativa, às vezes não tão positiva em relação ao seu dia, por que está gerando aquilo, né? E assim, a gente não vai ficar cavando todas as causas, obviamente porque esse é um trabalho que não é nosso, né? Eu acho que é super positivo, é importante entender essa origem, pode ser que nós compreendamos de uma forma digamos assim, treinando um exercício respiratório ou de meditação, já aconteceu comigo muitas vezes, de ter um insight, assim, entender, compreender porque algumas coisas me geravam ansiedade. Então isso vai acontecer, mas de uma forma mais experimental mesmo, né? Vai ser a sua experiência para conseguir, aos poucos, gerar com a rotina também, né, de treinamento, gerar esses resultados. Tá? Então, logo cedo de manhã, super positivo esse primeiro treinamento. E antes de dormir também, porque é um horário que, preferencialmente, você já está se desligando, né, das atividades do dia a dia, né, já está entrando num modo menos alerta, menos agitado. Se você não entra nesse modo menos alerta, menos agitado, vale a revisão, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. E depois, no meio do dia, se você conseguir fazer 2 pausas, uma de manhã, uma à tarde, preferencialmente se for logo depois do almoço, que é um horário também que já dá uma baixa, né, na nossa energia, e quando a gente tem muita coisa para resolver e a gente tá com a energia do corpo um pouquinho mais baixa, nós tendemos a ficar mais agitados emocionalmente, ou mais intolerantes, ou mais irritados, propensos, na verdade, a ficar mais ansiosos, tá? Então, se conseguir esses 2
horários manhã e noite e depois no meio do dia. O que é isso? É um período curto, assim, lógico, para quem tem uma rotina muito flexível e consegue colocar aí uns 15, 30 minutos, lindo, mas se não der, 5, 10 minutos, são algumas respirações profundas, é você sair do seu ambiente, que você fica sentado às vezes muito tempo trabalhando ou em pé, dependendo da pessoa, respirar um ar novo, sabe? Tomar sol, fazer realmente atividades que te tirem daquele automático, tá? E que façam com que você exercite, aí colocando essa intenção, né? Porque a intenção que a gente coloca na atividade vai fazer toda a diferença. Então, se você coloca uma intenção de autopercepção, obviamente você vai estar mais receptivo para isso, tá? Então, essa é a intenção. E quando nós começamos a ficar muito ansiosos repetidamente por um tempo mais longo, óbvio, acompanhamento de um profissional da saúde, eu sempre recomendo, querendo dizer, o nosso trabalho ele é um trabalho ferramental, né? Nós não trabalhamos para encontrar todos os problemas que precisam ser resolvidos, que às vezes estão conectados com a sua experiência de vida, né? Com a sua formação, o seu passado e tal. A gente não vai mexer nisso, tá? O que nós queremos é, a partir de agora, o que você pode fazer para lidar com a sua ansiedade no momento que ela aparecer. Então, se começa a ser muito frequente, né? Se você começa a ficar ansioso às vezes por poucas coisas ou coisas mais simples do dia a dia que antes você não ficava, pode ser que você precise mudar alguns hábitos da sua rotina. Óbvio, tudo de forma flexível, porque às vezes eu falo assim, você tem que dormir mais. Ou, por exemplo, você tem que dormir sempre no mesmo horário, acordar sempre no mesmo horário. Mas quem tem filho, né, quem tem, enfim, um trabalho muito específico, eu já fui professora de uma aluna que ela tinha um trabalho que de madrugada ela tinha que ficar à disposição, então ela mudava totalmente a rotina dela. Então, assim, claro, se isso não é satisfatório, aí também a pessoa tem que mudar de profissão, mas considerando a realidade atual, sem pensar em grandes mudanças desse gênero, mas só pensando, por exemplo, quando eu posso descansar se eu não posso dormir mais à noite? Como eu posso descansar, né? Quais são as ferramentas, quais são os momentos que efetivamente eu posso usar para ter o meu descanso que, por exemplo, eu não tive à noite? Então, hábitos básicos de sono, de alimentação, atividade física, isso é muito fundamental. Por quê? Porque se você movimenta o seu corpo, você movimenta também o seu padrão emocional, você movimenta os seus pensamentos, isso está tudo interconectado. Se você fica com o seu corpo cansado, naturalmente você vai ficar mais irritado, mais intolerante, mais predisposto a ficar ansioso. Se você come mal, ou seja, comer mal, vou dizer na nossa visão de alimentação inteligente, comer bem é você conseguir produzir mais energia com aquilo que você ingere do que gastar com o processo digestório, excretor, assimilação de tudo. Então, se você pensar assim, eu como alguma coisa, aquilo é dito, né, cientificamente, vamos dizer assim, que é excelente. Faz super bem para a saúde e tal. Mas para mim, para minha constituição, não faz. Então não adianta nada, porque eu acabo de comer, às vezes gera um peso no estômago, eu fico com mal-estar, às vezes fico com dor de cabeça, geram sinais e sintomas que não vão ser positivos para mim. Então, eu tenho que tomar a decisão de mudar se eu quero me sentir melhor, certo? Então, é pensar por essa perspectiva, né? Então, assim, a alimentação, como está? Tá boa ou está ruim? Depende de como você se sente quando você come. Você come e fica cansado? Sempre, né? Sempre depois de comer fica cansado? Você tem dor de estômago, você fica com o abdômen distendido, você tem dor de cabeça, você fica congestionado, como é o meu caso, que sou alérgica a laticínios. Então, é preciso se auto-perceber em todos esses pequenos momentos. Eu durmo 5 horas à noite, acordo super bem. Por quantos dias,
né? Porque cientificamente aí a gente tem a base. Dormir entre 7 e 9, seria o mundo ideal para a maioria das pessoas. Pode acontecer que o fato de você realizar ao longo do dia algumas atividades possa compensar isso. Então, ou você realmente descontrai, né, faz um exercício para descontrair, ou você descansa realmente, tira 1 hora, 20 minutos que seja depois do almoço para descansar, tá? Ou, enfim, você faz um pequeno jejum ou um jejum um pouquinho mais longo, por exemplo, bem orientado, tá? Sempre que for fazer esse tipo de alteração na sua rotina alimentar, é importante ter um profissional orientando. Mas, independentemente disso, vamos dizer que você faça algumas atividades no seu dia que você consiga aumentar o seu nível de vitalidade de forma geral. Então, ao invés de você precisar dormir aquelas mesmas 7, 8, 9 horas, você dorme 6 e desperta. E tá bem, tá disposto. Pode acontecer, tá? Pode mesmo. E pode acontecer às vezes com alguma frequência, se você mantém essa rotina que faz com que você tenha mais vitalidade do que você gaste com as atividades que você realiza. Às vezes, trabalhando, nós conseguimos aumentar o nível energético. Por quê? Porque nós estamos tão motivados e tão leves, sabe? A gente consegue não carregar em euforia, mas também não carregar em raiva, melancolia, se alguma coisa dá errado. Nós conseguimos gerenciar bem o emocional. Então, gerenciou bem o emocional, o nível de energia não foi tão gasto quanto se previa naquele tempo de trabalho, de expediente. O que vai acontecer? Você precisa descansar menos, né? Então, é um balanço que você vai fazer à medida que você consegue observar como isso impacta positiva ou negativamente no seu próprio corpo. Como eu falei antes que as emoções nada mais são do que um padrão químico do nosso corpo, né? Então, lógico, existem estímulos externos que vão desencadear, por exemplo, pensamentos ou vão trazer memórias que vão fazer com que nós vão fazer nós produzirmos determinadas substâncias, estimular determinados neurotransmissores que vão gerar um determinado estado corporal. Então, pode ser que o pensamento gere aquela emoção, traga a emoção junto, porque a memória nada mais é do que conseguir conciliar essas duas coisas, né? A imagem ou as memórias, imagens fixas ou em movimento, enfim, imagens mentais, que você traz junto um sentimento, né? Algo que você conseguiu memorizar justamente porque estava atrelado a esse sentimento. E o que significa esse sentimento ou essa emoção? Que o seu corpo também registrou e memorizou uma determinada química corporal, que é o que faz você manifestar essa emoção. Então, quando nós construímos essa química orgânica e nós criamos às vezes um padrão, quando começamos a ficar muito tempo sem dormir, ou trabalhando exaustivamente, sem intervalo, ou comendo muito mal, muito pouco, ou de forma totalmente sem horário para comer. Se você tem o costume de entrar em conflito, sempre que alguma coisa que a outra pessoa fala te incomoda, você quer rebater, você quer, enfim, ter a razão ao invés de ser feliz, né? Quando a gente faz isso, é natural que o nosso nível de energia vá caindo. E esses hábitos que fazem com que a nossa energia caia nos predispõe, nos vulnerabiliza, que palavra, nos vulnerabiliza a ficarmos mais ansiosos, né? E isso para qualquer emoção que você sinta que te debilita quando ela está fora de controle, tá? Então a ideia qual é? Colocar essas pausas estratégicas. Se puder, manhã e noite, 2 vezes no meio do dia, também no meio da manhã, no meio da tarde. Se não for possível, pelo menos uma, tá? Se você falar assim, nossa, mas eu tô muito
atribulado, e eu tenho que cuidar do meu filho quando eu acordo, eu tenho que resolver todas as coisas do trabalho, ainda tenho que visitar minha mãe, enfim, a sua agenda tá cheia. Tudo bem, ache um momento que você tenha que acordar 5 minutinhos mais cedo ou dormir 5 minutinhos depois, sabe? Realmente, ou almoçar e ter 5 minutinhos antes ou depois do almoço, né, dependendo da rotina, que você consiga parar para tomar um sol, para caminhar, para fazer alguma coisa que te dê espaço para se auto-perceber, tá? Quem tá por aí ainda quiser fazer perguntas, fique à vontade, tá? Mencionar alguma coisa, contar alguma experiência. A ideia é mesmo dar algumas ferramentas e se você falar, mas eu já testei isso, não deu certo, sei lá. Então a gente conversa sobre o assunto, tá? E, bom, então qual que é além desses períodos que você vai treinar a sua autopercepção, né, nesses momentos de pausa, a ideia é que você vá exercitando, sim, observar os seus hábitos, como eu falei, mas também observar no momento que você fica ansioso, conseguindo percebê-lo com clareza, porque às vezes nós somos tão contidos que o que acontece normalmente acelera o batimento cardíaco, um pouquinho a respiração. Mas às vezes você está na presença de outras pessoas e tem tantos estímulos externos que você acaba não percebendo, não entendendo com muita clareza que aquilo é um gatilho de ansiedade, tá? Então, qual que é a ideia? Que você se predisponha também, então logo que se você conseguir usar essa pausa estratégica da manhã para se perceber, né, fazer respirações profundas, se perceber melhor, a tendência é que você também esteja mais lúcido, mais atento para que, pelo menos ao longo da manhã, se possível ao longo do dia, que você observe também como você reage internamente aos estímulos externos, aos gatilhos, né, possíveis gatilhos da sua ansiedade. Então, às vezes é assim, se eu receber uma mensagem me cobrando alguma coisa logo de manhã, eu já fico ansioso, né? Tô dando um exemplo. Ou eu criei uma expectativa de que eu vou voltar pro escritório só meio período, e aí eu sou obrigada a voltar o período todo, eu já fico ansioso. Ou outras coisas, por exemplo, eu ouço que tinha uma pessoa que estava doente no local que eu frequentei, já começa a ficar ansioso. Então, quais são os gatilhos, tá? Eu dei exemplos, tentei dar exemplos mais atuais, mas assim, pode ser qualquer coisa, tá? Porque o gatilho da ansiedade tem muito a ver também com as nossas experiências anteriores e coisas que ficaram registradas que nós não necessariamente, né, temos consciência disso. Então isso não veio à nossa mente consciente, né, mas aquilo está guardado lá e no momento que ele tiver a oportunidade, aquilo vai vir à tona. À tona significa vai trazer uma memória, vai trazer uma sensação, né, que vai se traduzir de alguma forma numa resposta ansiosa. O que acontece quando a gente entra no ciclo da ansiedade? Então, tem o gatilho, e aí aquilo que aconteceu, aquela experiência, ela me gerou uma sensação de medo, de ameaça. Eu me sinto ameaçado, tá? Seja algo real, o que a pessoa falou e que efetivamente vai acontecer, né? Algo que vai acontecer no futuro, ou algo que pode ser que aconteça e pode ser que nunca aconteça, mas na hora você já construiu mentalmente a possibilidade de acontecer algo ameaçador no futuro. Quando isso acontece, a tendência é que instantaneamente a nossa respiração fique mais curta, porque é como a resposta aos estressores, né? A mesma resposta do estresse, que é quando você se prepara para lutar ou para fugir, né? Então você precisa daquelas substâncias que estão sendo produzidas ali, que vão acelerar o seu ritmo cardíaco, a sua respiração,
que vão fazer com que você fique mais alerta, né? E então, nessa condição, você estaria pronto para se proteger ou proteger quem quer que seja, né, daquela ameaça. No entanto, normalmente, e quando a gente fala de ansiedade especialmente, isso não está acontecendo, isso é uma expectativa em relação ao futuro. Pode ser uma expectativa que se concretize, pode ser que não. E quando nós conseguimos mudar o padrão mental, que é o que nós vamos falar lá na quarta live do mês, quando nós treinamos para isso, né, nós percebemos que muitas vezes isso não vai acontecer, e se nós colocamos foco naquilo que é ameaçador, naquilo que nós não queremos que aconteça, é como se a gente fosse fazendo o caminho para chegar lá. Do mesmo jeito que nós, quando pensamos em coisas que nós queremos muito, e você deseja muito, e você fica focado naquilo, parece que de repente as coisas vão acontecendo, sabe? No seu dia a dia. Parece que você escuta alguma oportunidade, você enxerga, você percebe oportunidades que você não percebia antes. Então, assim, a nossa percepção, ela está diretamente atrelada ao nosso padrão mental, nosso padrão de pensamentos e a forma como nós normalmente reagimos, né, a esses estímulos, a essas experiências. Então, quando a gente consegue perceber o momento que nós reagimos, perceber como nós estamos pensando e se aquilo é o que nós queremos e se é daquela forma que nós queremos nos sentir, a gente vai poder escolher. Então, muitas das vezes, e assim, eu converso às vezes com alunos meus e eu tenho a sensação de que quando algo gera ansiedade, eles ficam presos. É isso que acontece, tá? O ciclo vicioso, né, faz com que você tenha a experiência, e sempre que você tenha a mesma experiência ou uma experiência nova que é desconhecida, né, você desencadeia os mesmos processos, você traz o mesmo tipo de pensamento que vai fazer com que você baixe a sua autoconfiança, baixe a sua capacidade de enfrentamento, a não ser que você já saiba lidar com isso. Então, vai diminuir a sua autoestima, autoconfiança, capacidade de enfrentamento, você vai ficar, com mais medo, então a respiração fica muito curta, os batimentos cardíacos acelerados, o seu corpo, em pouco tempo, ele está esgotado e você nem lutou e nem fugiu, né? E aí o que acontece? Aquele estado de energia também mais baixa, que às vezes é uma consequência de muitos momentos ou estressantes ou que geram ansiedade, aquele acúmulo vai fazer com que você desencadeie com coisas muito pequenas que antes não te causavam ansiedade, essa sensação de ter que responder a uma determinada ameaça, tá? Ao invés de você colocar atenção e colocar o foco naquilo que você quer que aconteça a partir daquele momento. Então, é um exercício mesmo de mudança de padrão mental, de programação da mente. E como que a gente faz, como que a gente reconhece que dá para programar a mente, né? Porque tem muitas pessoas que falam assim, mas como que eu vou pensar, vou resolver, né, mentalmente, vou fazer a manipulação dos meus pensamentos? Bom, nós como seres humanos, nós temos uma parte do cérebro, que é o córtex, e mais especialmente o córtex pré-frontal, que é o responsável por tomar as decisões voluntárias e não aquelas que já estão condicionadas, né? Então, quando você para avaliar todas as condições e fala, bom, agora eu vou realmente avaliar tudo aquilo que eu preciso de forma clara para decidir o que eu vou fazer a partir de agora, né? Eu vou efetivamente enfrentar essa situação como se ela já fosse uma ameaça, ou seja, às vezes você responde para uma pessoa que só te deu uma possibilidade de que algo ruim aconteça, né? Que às vezes foi você mesmo que teve essa impressão. A pessoa te pressiona e fala, olha, se você não entregar tal coisa até amanhã de manhã, a gente vai ter um prejuízo tal. Então, isso gera uma pressão grande sobre você,
e aí você responde para aquela pessoa que é só um mensageiro, muitas vezes é só um mensageiro, como se você estivesse lutando para conseguir fazer o que vai, digamos assim, salvar, né, de um possível prejuízo. Então, ao invés de você, né, reagir, entrar em conflito com a pessoa que, vamos, né, brincando, mas de verdade, às vezes a pessoa só veio dar um recado, só veio dar uma mensagem, ela só é o portador daquela informação, ela está fazendo o papel dela, né, vamos dizer assim. Você poderia usar essa energia, né, que de repente às vezes vira um conflito, você poderia usar essa energia para dedicar, para realizar aquilo que você quer, para realizar aquilo que precisa ser feito, né? Então nós conseguimos transformar a ansiedade em motivação. Isso é super possível, desde que nós estejamos lúcidos e tenhamos essa clareza, né, ao longo do dia, ao longo dos momentos que nós vivenciamos, as experiências. Porque se nós não estamos com a intenção de nos perceber e de perceber como nós reagimos automaticamente, nós acabamos entrando no piloto automático e aí nós vamos responder da forma mais fácil e talvez até da forma mais instintiva, dependendo do caso, né? Que é assim, se eu estou me sentindo agredida, eu vou reagir agredindo. E isso com certeza não vai ser produtivo, tá? Então, assim, é isso, observar. É lógico que a autopercepção é algo que a gente exercita ao longo de toda a vida, né? E nas próximas lives nós vamos falar de ferramentas que são chave, que são fundamentais, que são super efetivas para desenvolver essa capacidade. Reeducação respiratória, né? Respiração consciente, profunda, e a gente vai até falar de respiração com ritmo, mas óbvio, se você quiser treinar, aí vai ter que colocar isso de alguma forma na sua rotina. E exercícios, treinamento de meditação, de técnicas de concentração, porque isso vai fazer com que você tenha aquele espaço, que você crie, né? Aquele espaço que te permite perceber antes de reagir, inclusive a reação mental, não só a resposta física que você dá no momento em que você recebe algum estímulo ou gatilho que gere ansiedade, tá? Então é isso, a gente vai falar mais profundamente sobre reeducação respiratória na próxima sexta-feira, às 19, e depois na outra meditação. E a última de todas, a gente fecha falando sobre reprogramação. Por quê? Depois de desenvolver essa capacidade de se auto-perceber, de identificar aqueles gatilhos que você efetivamente pode reagir a eles de forma diferente, aí nós vamos treinar, fazer treinamentos para efetivamente conseguir transformar a forma de reagir, né? A forma de, muitas vezes, de reagir é o de pensar e toda a química orgânica e tudo que vem emocionalmente junto, tá bom? Então, por hoje é isso e espero vocês, espero que possamos conversar nas próximas sextas-feiras, tá bem? Um abraço!